Fala pessoal, sejam bem-vindas aqui ao nosso módulo 1 do programa Ser Mãe. Agora que a gente já passou pelo módulo de nivelamento e pelo módulo de aquecimento, chegou a hora da gente saber exatamente o que significa SOP, de onde ela vem, o que isso impacta no nosso organismo e também na fertilidade da mulher tentante, né? Da mulher que sonha aí em engravidar. Nessa primeira aula, a gente vai falar exatamente sobre o significado da síndrome do ovário policístico e da onde pode ter vindo ou nascido essa síndrome em você. Preparadas? Então vamos lá. Existem, num primeiro momento, 5 causas, né, da síndrome do ovário policístico, sendo que dessas 5 causas, eu poderia considerar 2. Vocês vão entender melhor nos próximos slides. 5 causas mais conhecidas e mais estudadas atualmente da resistência à insulina e da síndrome do ovário policístico seriam o fator genético, que é uma possibilidade forte aí de explicação, né, da onde viria a SOP, por que algumas mulheres têm SOP e outras não. E falta de atividade física, comidas gordurosas ou não saudáveis, com o sistema imunológico frágil, seria também opções, né, ou, sei lá, explicações para o desenvolvimento da síndrome do ovário policístico e a resistência à insulina. Por que eu falo que dessas 5 causas, eu até dividiria essas 5 em 2 causas? Porque a falta de atividade física, junto com a comida gordurosa, e um sistema imunológico mais frágil, e a gente também pode colocar aí também estresse, ansiedade, falta de sono e outras questões, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia, resultam na resistência à insulina. Então, dessas 5 causas, hoje em dia, o que a gente realmente acredita é que a síndrome do ovário policístico tenha uma origem genética, ou seja, ela é transmitida de mãe para filha, e isso pode ser manifestado, né, pode acabar causando sintomas nas mulheres que desenvolvem resistência à insulina por conta do estilo de vida que elas seguem, tá? Então, seria essa é a explicação mais plausível e que a gente mais considera hoje em dia. Eu vou entrar mais a fundo nisso daqui a pouquinho. E eu coloquei aqui 5 formas de você cuidar, né, da síndrome do ovário policístico. Uma vez com SOP, sempre com SOP, né? Então, se você já tem o fator genético e pelo seu estilo de vida já desenvolveu o problema, ou seja, já manifestou, já tem sintomas, não tem como a gente ter a cura nem regredir o quadro, mas a gente tem como cuidar, a gente tem como controlar e se tornar novamente assintomáticas. Como? Optando por alimentos de baixo índice glicêmico, reduzindo o estresse, consumindo alimentos antioxidantes, mantendo um peso saudável e um percentual de gordura dentro da recomendação e evitando o consumo excessivo de café, álcool e alimentos de farinha branca, tá? Esse aqui é o resumo do resumo da aula, vamos nos aprofundar agora em cada um dos conceitos. Como eu falei para vocês, né? A explicação mais plausível que nós temos hoje em dia para o desenvolvimento da síndrome do ovário policístico é que ela seria uma doença genética transmitida de mãe para filha e a mulher na fase adulta, né, na fase de adolescência e fase adulta, poderia então desenvolver os sintomas da SOP. Então a síndrome ela estaria na gente então desde o nosso nascimento, né? É um fator genético que nasce com a mulher portadora. Mas nem todas as mulheres portadoras do gene da síndrome do ovário policístico, digamos assim, desenvolveriam um problema na fase adulta, ou seja, muitas podem ter a carga genética e não desenvolverem a síndrome do ovário policístico, não manifestarem, não terem sintomas. E como que a gente prova isso? Através de irmãs gêmeas univitelinas, ou seja, irmãs gêmeas que nasceram, né, do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, que tinham a mesma placenta, ou seja, que são idênticas, e uma irmã desenvolve os sintomas da síndrome do ovário policístico e a outra não. Isso é bem comum dentro do possível, né? A gente não tem uma população de gêmeas tão grande assim no Brasil, mas dentre as portadoras da síndrome do ovário policístico que tem irmãs gêmeas, a gente conhece vários casos onde uma desenvolve e a outra não. E isso tem tudo a ver com essa questão da disbiose. Disbiose talvez seja um termo novo para vocês. Então a gente vai falar bastante da disbiose nessa aula. A intenção é que todo mundo aqui saia da aula entendendo perfeitamente o que quer dizer disbiose, o que ela causa no nosso organismo e como a gente faz para tratar essa disbiose. E também que vocês entendam, né, o que a disbiose tem a ver com a questão do desenvolvimento dos sintomas da síndrome do ovário policístico.
Vamos lá, desbiose, gente, é um desequilíbrio das nossas bactérias que colonizam o nosso intestino. Então, lá no nosso intestino, toda pessoa, todo ser humano tem dois tipos de bactérias, as gram-negativas e as gram-positivas. Essas bactérias, não quer dizer que elas sejam necessariamente boas ou ruins, tá? O ideal é que a pessoa tenha realmente esses dois tipos de bactéria no intestino e que elas trabalhem em conjunto, ou seja, que elas estejam em equilíbrio. Quando uma delas não está em equilíbrio, ou seja, quando a gente começa a apresentar mais de uma bactéria do que a outra, a gente tem um quadro de desequilíbrio ou de desordem, o que gera uma inflamação intestinal, o que pode gerar, então, uma resistência à insulina. Então, se vocês forem ver aí na imagem que eu coloquei para vocês, do lado esquerdo a gente tem uma microbiota intestinal normal, ou seja, uma microbiota sadia, saudável, onde existe um equilíbrio entre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Então, vendo ali, né, na nossa corrente sanguínea, elas estão bem equilibradas. A gente tem tanto bactérias do bem quanto bactérias do mal, digamos assim, convivendo em harmonia e em equilíbrio. Do lado direito, nós temos um intestino inflamado, ou seja, um intestino desequilibrado ou em desordem. E quando ocorre essa desordem, as bactérias gram-negativas, elas acabam se sobrepondo às gram-positivas. E isso tem tudo a ver com a nossa resistência à insulina, que pode ser, então, o alicerce aí do desenvolvimento dos sintomas da síndrome do ovário policístico. Probióticos, como kefir, kombucha, iogurte, Yakult, entre aspas, tá? Eu vou explicar isso para vocês mais adiante. São considerados alimentos fontes de bactérias do bem, ou seja, dessas bactérias gram-positivas. E ajudaria, então, a ter um reequilíbrio da microbiota intestinal. O que é mais importante que vocês têm que sair dessa aula sabendo? Que o desequilíbrio da microbiota intestinal gera uma resistência à insulina. Pode ser a culpada aí, né? Esse desequilíbrio pode ser o vilão da resistência à insulina que desenvolveria, então, os sintomas. A modificação da composição da microbiota bacteriana se dá, na maior parte das vezes, devido à nossa alimentação. Ou seja, as pessoas que comem regularmente os alimentos chamados de junk foods, como comidas muito ricas em calorias, de baixa qualidade nutricional, com calorias vazias, fast food, salgadinhos, alimentos industrializados e etc., costumam perder até 40% das espécies gram-positivas que vivem nos nossos intestinos. E isso geraria, então, um desequilíbrio. Então, na verdade, o que gera essa desbiose é um desequilíbrio da nossa rotina, da nossa situação de vida. Quanto melhor for a nossa alimentação, mais equilibrado e saudável vai estar o nosso intestino. Quanto pior a nossa alimentação, mais desequilíbrio intestinal nós teremos. E quais são os sintomas da desbiose? O que uma pessoa com desbiose sente? Sente a barriga inchada, sente muitos gases não relacionados a alimentos específicos, dor abdominal, ou seja, dor na barriga, no baixo ventre, constipação ou diarreia, ou as duas situações intercaladas. Uma hora a pessoa está constipada, na outra hora ela está com diarreia. Pode também ter distensão do abdômen, ou seja, aquela barriga redondinha, parece barriga de grávida, né? Eu vejo muito relatos disso dentre as pacientes e as participantes dos grupos, de que elas são magras, mas elas têm uma barriga que parece uma barriga de grávida, né? Uma barriga redondinha, inchadinha, bem para frente. Isso é extremamente comum e completamente sintoma de um quadro de desbiose, ou seja, de um desequilíbrio da microbiota intestinal. E qual que é o problema da gente ter a desbiose? A desbiose gera resistência à insulina, né? Então, quando a gente tem esse desequilíbrio na microbiota intestinal, a gente tem uma dificuldade do nosso organismo de fazer a absorção e a utilização correta da glicose. Ou seja, a nossa célula fica com o receptor da insulina ocupado, a insulina não consegue se ligar na célula, e a consequência disso é de que a insulina para de desempenhar o papel dela de transportar e absorver carboidratos. Então, a gente consome um carboidrato, esse carboidrato não é corretamente absorvido, ele não chega no interior da célula, onde ele geraria energia, e ele fica sobrando na nossa corrente sanguínea. Essa sobra desse carboidrato faz com que aumente o nível de carboidrato e de insulina no nosso sangue. E quando a insulina está em maior quantidade, ela acaba desempenhando o aumento dos nossos hormônios andrógenos ou masculinos. Ou seja, a gente começa a ter sintomas do hiperandrogenismo, que é
queda de cabelo, acne, excesso de pelos e tudo mais. Como funciona essa resistência à insulina, tá? Isso é importantíssimo vocês entenderem. Eu sei que quem já é dos meus outros grupos ou quem já me acompanha há muito tempo já deve ter ouvido essa explicação, mas, gente, presta muita atenção, porque é a parte mais importante dessa aula aqui. Quando você tem um consumo de carboidrato, seja ele bom ou ruim, saudável ou não saudável, não importa. Você pode estar comendo uma banana ou um nhoque, tá? Indifere. Tendo carboidrato no alimento, quando você consome esse tipo de alimento, o seu organismo identifica a necessidade de produzir insulina, porque a insulina é o hormônio responsável por transportar e permitir que esse carboidrato se torne energia dentro da nossa célula. Então, se você comeu uma banana, se você comeu uma fruta, ou se você comeu um prato de macarrão, o seu corpo vai ter que liberar insulina proporcionalmente à quantidade de carboidrato que você ingeriu naquele momento. Esse carboidrato presente nesse alimento vai ser digerido, vai ser quebrado em forma de glicose. E essa glicose vai ser absorvida. Quando essa glicose chega na corrente sanguínea, ela precisa de um transportador, ou seja, ela precisa pegar um táxi que leve ela até o interior da célula, onde ela vai se transformar em combustível. Ela vai ser a gasolina do teu corpo, para você ter energia para suas atividades, para você desempenhar suas funções profissionais, para você fazer atividade física, enfim, para você sobreviver e viver. Só que quando a gente tem resistência à insulina, esse táxi ele não abre a porta para a insulina entrar. Ou seja, é como se você precisasse pegar um táxi para ir de um lugar ao outro, mas esse táxi está com a porta fechada. E aí, se a porta está fechada, você não consegue entrar no interior dele. Ele vai embora e larga você no mesmo lugar. Ou seja, você não tem o transporte, você não consegue chegar no destino onde você deveria. E quando isso acontece, a glicose fica lá na nossa corrente sanguínea. É igual você esperando o táxi no ponto de táxi. Ela continua no mesmo lugar e vai se acumulando, porque a absorção não deixa de acontecer por conta disso, né? A gente continua comendo, a gente continua obtendo carboidrato e glicose através da nossa alimentação. Só que a glicose não conseguiu chegar no interior da célula, ou seja, ela não virou combustível. Esse é o motivo pelo qual as mulheres com SOP sentem tanto cansaço, tanta fadiga, não têm vontade de fazer muita coisa, se pudesse dormiria muito mais horas do que o normal durante o dia, enfim, né? Tem uma rotina mais de preguiça, entre aspas, mas não é preguiça, é realmente uma falta de energia porque ela está sem combustível, é como se fosse um carro sem gasolina, o carro sem gasolina não anda. A mulher sem carboidrato, sem glicose na corrente sanguínea gerando energia, não tem energia. Só que não para por aí. A glicose que se acumulou na nossa corrente sanguínea não está sozinha, porque a insulina ela foi produzida, ela está lá. O táxi está no ponto esperando o passageiro. Ele só está com a porta fechada e não está permitindo que o passageiro entre dentro dele. Então a insulina ela está no seu sangue, ela foi produzida, só que ela não está funcionando, ela não está desempenhando o papel dela e logo não está transportando a glicose. Essa insulina que foi produzida, que foi fabricada pelo nosso pâncreas, mas que está na nossa corrente sanguínea, não está desempenhando o papel, ela começa a se acumular, ou seja, ela começa a ficar em grande quantidade. Essa insulina em grande quantidade desperta na gente mais fome. Então, a mulher que tem resistência à insulina sente muita vontade de comer doce, carboidrato salgado, massa, pão, tudo que é muito rico em energia, tudo que é muito rico em carboidrato. Porque a insulina foi produzida para transportar carboidrato. Se ela não está ligada ao carboidrato, para o seu organismo é como se o carboidrato não estivesse ali. Então você vai ter mais fome, você vai ter mais desejo por alimentos ricos em energia. E a terceira consequência dessa situação é que a insulina, além de ficar mostrando para você que está faltando energia, né, entre aspas, e desempenhar em você essa vontade exacerbada de consumir alimentos ricos em carboidrato, ela também está se acumulando no sangue, aumentando por consequência hormônios masculinos. Porque quando a insulina está em alta quantidade, a gente tem também a produção dos hormônios masculinos em maior quantidade. Então, uma resistência à insulina, que gera o acúmulo de insulina na nossa corrente sanguínea, ou um quadro, né, tecnicamente chamado de hiperinsulinemia, faz com que você produza testosterona em excesso, faz com que você produza dihidrotestosterona em excesso, faz você produzir androstenediona em excesso. Ou seja, hormônios andrógenos de característica masculina, que aí sim vão ser os culpados pelo desenvolvimento de sintomas como excesso de pelos, queda de cabelo, acne. Então vocês percebem que é todo um conjunto que nasce, né, que se origina, que começa numa resistência à insulina.
E essa resistência à insulina pode ter início na nossa disbiose, ou seja, no desequilíbrio das nossas células intestinais, que deveriam estar promovendo a função melhor dessa insulina. Então, uma coisa acaba levando a outra, né? A mulher com síndrome do ovário policístico, que tem uma alimentação ruim, que tem uma alimentação muito rica em industrializados, em alimentos processados, faz baixa ou não faz atividade física, tem uma rotina de estresse e de ansiedade altas, acaba desenvolvendo a desbiose, e a desbiose acaba desenvolvendo a resistência à insulina, e a resistência à insulina eleva os nossos hormônios masculinos. Então, é por isso que acredita-se que muitas mulheres com síndrome do ovário policístico, com um gene da SOP, ou seja, que teriam a tendência a ter a síndrome do ovário policístico, acabam não desenvolvendo por muitos anos da vida. O mais comum, gente, é a mulher com SOP ter o desenvolvimento da SOP, ter a manifestação da SOP na adolescência. Então, a maior parte de nós foi diagnosticada com 12, 13, 14 anos, né? Logo que o nosso ciclo menstrual deveria começar a vir. Mas tem muitas mulheres que não foram diagnosticadas nessa fase da vida, que começaram o diagnóstico já na fase adulta, com 20, 22, 24, 30 anos. Então, a gente acredita, né, que eu falo, né, o aspecto científico acredita que as mulheres podem ter síndrome do ovário policístico desde o nascimento, mas nem todas desenvolverem. O que vai determinar se uma pessoa vai desenvolver a síndrome do ovário policístico ou não, se ela vai manifestar a síndrome do ovário policístico ou não, é o estilo de vida que ela segue. É o caminho que ela segue em termos de alimentação, de rotina, de dia a dia e tudo mais, certo? Então, esse é um aspecto bem importante que vocês precisam entender. Estima-se que até 94% das mulheres com síndrome do ovário policístico tenham também a resistência à insulina, tá? E muitas delas apresentam sintomas de disbiose. Lembrando que a disbiose também pode ser assintomática, tá? Se a sua disbiose não for algo muito severo, se não for algo muito gritante, se a diferença, né, entre as bactérias gram-positivas e gram-negativas não estiver tão alta, você pode ter um desequilíbrio da microbiota intestinal e não ter todas aquelas manifestações que eu falei para vocês agora há pouco. E um dado aqui também importante, né, que eu acabei resumindo aqui no slide para vocês saberem, é a consequência da insulina alta. A acne, a queda de cabelo, o excesso de pelos, mas não é por conta da insulina em si, é porque o aumento da insulina traz o aumento dos hormônios masculinos. E isso também gera a fome excessiva e o cansaço, a fadiga, a indisposição. O que a gente pode fazer para ajudar o nosso intestino a se reequilibrar, né? Qual é o nosso papel na melhora e no tratamento da disbiose? Gente, a primeira coisa é a gente ter uma alimentação saudável, né? Então, a primeira coisa é diminuir o consumo dos alimentos industrializados, dos alimentos ricos em aditivos químicos, em conservantes, em adoçantes. Então, aquela velha regra do desembalar mais, aliás, desembalar menos e descascar mais. Tudo que vem dentro de uma caixinha, de um pacotinho, de um envelopinho, é um alimento muito pior em termos nutricionais, com muito mais aditivos químicos, do que aqueles alimentos encontrados na natureza. Então, o primeiro passo, e falando assim de uma forma bem simples, é claro que a gente vai se aprofundar, né, na questão alimentar nos próximos módulos, mas o primeiro passo é a gente ter esse hábito de consumir o menor índice possível de alimentos industrializados, optando sempre pelos alimentos mais naturais e mais saudáveis. Aumentar a ingestão de fibra também é algo essencial para a saúde do nosso intestino. Lembrando que não adianta a gente aumentar o consumo de fibra se não aumentar também o consumo da água, né? Muita gente, quando sofre de constipação, que tem problemas intestinais, pensa num primeiro momento em aumentar o consumo de fibra, né? Ah, eu vou comer mais folha, vou comer mais salada, vou comer mais frutas e tal. Mas a pessoa esquece que se ela consumir mais fibras e não consumir mais água, ela vai acabar dando um tiro no próprio pé, porque essa fibra, ao invés de ajudar o intestino a funcionar melhor, vai enrijecer e endurecer as fezes, dificultando ainda mais a evacuação. Então, o aumento do consumo de fibras deve ser acompanhado também do aumento do consumo de água, certo?
A gente tem que tentar ao máximo remover os agrotóxicos dos alimentos, né? Então, é até um tema muito polêmico, porque ao mesmo tempo que nós nutricionistas incentivamos as pessoas a consumirem alimentos mais naturais, a gente sabe que boa parte da nossa produção de vegetais, verduras, legumes está altamente contaminada por agrotóxicos, que são índices, né? São produtos extremamente prejudiciais, não só para o nosso intestino, mas para a nossa saúde como um todo. Então, é importantíssimo a gente priorizar o consumo dos orgânicos, né, de alguns alimentos orgânicos, que são aqueles alimentos mais ricos em agrotóxicos, aquelas plantações que realmente têm um índice maior da utilização dos venenos. E, quando não possível a utilização dos orgânicos, fazer a higienização correta desses alimentos é importantíssimo, principalmente para a mulher que deseja engravidar. Nos próximos módulos, no módulo onde a gente fala da fertilidade feminina, a gente vai falar bastante sobre essa questão da contaminação por agrotóxicos, por metais pesados, o que a gente usa no nosso dia a dia que pode estar impactando diretamente na nossa saúde fértil, né? Na saúde da fertilidade da mulher e também do homem, tá? Então a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos agrotóxicos e dos metais pesados no próximo módulo. Mas até então, vocês já têm essa informação, retenham essa informação de que, se possível, utilizem, né, utilizar produtos orgânicos é a melhor opção. Faça uso controlado das bebidas alcoólicas, né, porque afinal de contas o álcool em excesso prejudica bastante a nossa qualidade ovulatória e a nossa saúde reprodutiva de uma forma geral, e evitar ao máximo o uso de antibióticos, de corticoides, de antiácidos, alimentos que promovem uma agressão muito forte ao nosso intestino. E aí o intestino agredido, o intestino inflamado vai desenvolver um quadro maior de desbiose, dificultando então o nosso equilíbrio hormonal. É muito louco, né? Pensar que o nosso intestino hoje pode estar sendo considerado um órgão endócrino, ou seja, o intestino, que na verdade é um órgão, né, de digestão, de absorção de nutrientes, desempenha uma alteração direta na nossa questão hormonal. E isso é mais do que comprovado, tá? O tratamento da síndrome do ovário policístico, gente, hoje começa no intestino. Não adianta você tentar fazer um controle hormonal se o seu intestino não estiver saudável, se o seu intestino não estiver funcionando da forma como ele deveria fazer, né? Como ele deveria funcionar. E a parte genética, Nutri, o que acontece? É o que eu falei no começo, né? As mulheres desenvolvem, né? Elas não desenvolvem, na verdade, elas nascem com um aspecto genético que leva elas a terem uma maior tendência à síndrome do ovário policístico, mas elas podem ou não desenvolver a SOP ao longo da vida. O que vai determinar se essa mulher desenvolve ou não a síndrome do ovário policístico são os fatores ambientais aos quais ela está relacionada, aos quais ela está subordinada, digamos assim. Então, mulheres que têm uma genética positiva para a síndrome do ovário policístico, quando exposta a fatores ambientais de muito estresse, de muita ansiedade, de uma alimentação ruim, de baixa atividade física, elas têm uma maior tendência ao desenvolvimento dos sintomas da síndrome do ovário policístico, ou seja, a SOP começa a se tornar sintomática. Enquanto que mulheres que têm essa mesma genética para a síndrome do ovário policístico positiva, quando tem uma rotina saudável, uma alimentação adequada, equilibrada, faz atividade física, tem um estilo de vida favorável à saúde, com fatores ambientais positivos, podem não desenvolver os sintomas da síndrome do ovário policístico. Mas vale lembrar, gente, SOP é uma síndrome e, como toda e qualquer síndrome, ela não tem cura. Então, mesmo quando a gente consegue esse controle, quando a gente consegue tornar a síndrome do ovário policístico assintomática, quando ela não está se manifestando, isso não quer dizer que você deixou de ter a síndrome. Isso não quer dizer que você nunca mais vai voltar a ter os sintomas. Porque, como toda e qualquer síndrome, uma vez com ela, você vai estar sempre com ela, né? E eu dou muito o exemplo da síndrome de Down. Vocês conhecem alguém com síndrome de Down que foi curado? Não. Alguém com síndrome de Cushing que teve cura? Não. Síndrome é algo genético, né? Então, uma vez que a pessoa tem o gene, ela vai ter para sempre. Só que o que muda e que é uma vantagem muito grande na síndrome do ovário policístico é que, ao contrário da síndrome de Down ou da síndrome de Cushing, a gente, quando tem SOP, pode tornar a síndrome assintomática, ou seja, sem sintomas, sem manifestações clínicas. Uma pessoa que olha pra gente não vai dizer que a gente tem SOP, porque a gente não vai estar manifestando. Mas não manifestar não quer dizer não ter o gene,
tá? Você vai ter para sempre. E a nossa primeira aula termina aqui. A gente na próxima aula vai falar de assuntos importantíssimos e eu espero que você esteja gostando desse curso. Vou pedir um favor para você. Lá na nossa plataforma, aqui na nossa plataforma, na área de comentários, deixa o seu comentário sobre essa aula. O que você aprendeu de novidade? O que você não sabia sobre a origem da síndrome do ovário policístico? O que foi uma surpresa para você? Isso vai ajudar o nosso curso a ficar cada vez melhor. E a gente se vê então na segunda aula.